Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Aqui quem está falando é a professora Eliane e hoje o assunto são afecções do sistema digestório. De início, uma das mais comuns, mais recorrentes e mais faladas, que é a gastrite. Gente, a gastrite ela é uma inflamação no revestimento da mucosa estomacal, né? Ela geralmente, naturalmente, tem uma resistência maior à irritação e ela pode suportar o conteúdo ácido elevado. No entanto, pode ocorrer a irritação e a inflamação por diversos motivos. Então, a gastrite, ela pode ser de vários tipos, né, de acordo com o fator desencadeador, né? A inflamação do revestimento estomacal, ela pode ser viral, bacteriana, né? Ela pode ser por uma resposta alérgica à alimentação e assim por diante. As principais causas, né, da gastrite são os hábitos dietéticos, principalmente, né? Por exemplo, a ingestão rápida e inadequada de uma grande quantidade de alimentos, uma mastigação inadequada, a ingestão de alimentos muito condimentados, apimentados, ácidos, né, alimentos corrosivos, alimentos contaminados também, alimentos com temperatura extrema, muito quente ou muito gelado, e claro, dos principais fatores, o consumo do álcool, né? Uma outra probabilidade, uma outra causa é o refluxo biliar, que é desencadeado pelo uso de alguns tipos de drogas medicamentosas e anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, né? E também por quimioterápicos. Distúrbios como uremia, choque, né? O choque hipovolêmico ou choque séptico, lesões a nível do sistema nervoso central, a cirrose hepática também pode desencadear a gastrite, a hipertensão hepática também e o estresse, né? A tensão emocional prolongada também pode ser um fator desencadeador e causador da gastrite. Os sintomas, eles variam de acordo com o tipo da gastrite, né? Com o agente causador. Então, geralmente, é o desconforto epigástrico, né? A hipersensibilidade abdominal, erucção aumentada, náuseas e vômitos, cólicas. Aqui, quando se fala diarreia, 5 horas após a ingestão de substâncias ou alimentos contaminados, por ser uma resposta inflamatória, né? Acaba desencadeando. Em todos os casos acontece essa diarreia? Não. Em alguns casos, de acordo com o fator desencadeador dessa gastrite. E também os sintomas da hematêmese, né, que é o vômito com sangue, em raras vezes. O tratamento ele vai ser farmacológico, com antieméticos e antiácidos. A dieta, né, o regime dietético. E alguns especialistas tratam também a infecção por Helicobacter pylori, H. pylori, né? Porque ela pode provocar alguns sintomas. Geralmente é muito difícil eliminar a H. pylori do estômago, mas pode ao menos amenizar os sintomas com o tratamento. A assistência de enfermagem vai girar em torno de proporcionar, né, um ambiente calmo e tranquilo ao paciente, lembrando que os estressores são desencadeadores de crises, manter uma ventilação, né, um ambiente adequado, prover apoio psicológico, observar as queixas do paciente, que pode ser um paciente poliqueixoso, orientar as visitas dos acompanhantes que mantenham o paciente nesse estado de repouso, né? Diminuir a atividade motora do estômago, ou seja, o funcionamento do estômago, reduzindo, adequando a dieta para uma dieta branda e fracionando em várias vezes por dia. A higiene oral 3 vezes ao dia, né, com solução antisséptica. Os sinais vitais de 4 em 4 horas, de acordo com o padrão e protocolo da unidade. Tem unidades que não tem esse padrão de 4 em 4 horas, tá? E a medicação prescrita de forma rigorosa. A administração de medicação, gente, não deve ser interrompida ou alterada sem ordem médica de forma alguma. A próxima é a úlcera péptica. Gente, a úlcera ela vai ser sempre uma ferida bem definida. E ela é circular ou oval, né? Ela ocorre no revestimento estomacal ou no duodeno e é consequência de lesões, né? De erosões pelos ácidos gástricos mesmo, ou pelos sulcos duodenais. Quando a úlcera é pouco profunda, ela é chamada de erosão. As causas
são alterações no mecanismo de defesa, né, que protegem o estômago e o duodeno, o suco gástrico, por exemplo, há uma alteração na quantidade de produção de muco. E, claro, não se tem uma razão específica por que acontecem essas alterações, mas são essas alterações que levam à formação das úlceras. O tratamento vai ser à base de antiácidos, antiulcerosos e pode ser também cirúrgico. E a assistência de enfermagem se dá da mesma forma como da gastrite, observando que, se o paciente for cirúrgico, nós teremos os cuidados pré, trans e pós-operatório, inclusive dependendo do tipo da cirurgia, se é uma laparoscopia ou uma laparotomia, tudo isso vai influenciar. Pancreatite, gente. Pancreatite aguda é o processo inflamatório, né, agudo do pâncreas. As causas mais comuns são pedras na vesícula, os cálculos vesicais, biliares, que acabam se deslocando e impedem o escoamento das substâncias que o pâncreas produz. A ingestão abusiva de álcool e de medicamentos, né, corticoides, imunodepressores, os tumores também podem obstruir os canalículos do pâncreas. Traumatismos pancreáticos, né, vítimas de acidente, também podem ser vítimas de pancreatite. Os altos níveis de colesterol e de glicérides, fatores genéticos também podem desencadear pancreatite. O tratamento ele vai ser clínico ou cirúrgico de acordo com a sintomatologia e a indicação médica. A assistência de enfermagem em relação à pancreatite. A administração de analgésico conforme prescrição, porque o paciente com pancreatite, ele é um paciente de dor nível 7 a 8, 7 a 9, dependendo da pessoa, tá? Então, uma das questões da assistência de enfermagem vai ser manter o paciente em jejum e explicar o porquê. Você mantendo o paciente em jejum vai diminuir o trabalhar do fígado, da vesícula e, consecutivamente, do pâncreas. Claro que manter a hidratação hídrica, né, a reposição de eletrólitos através de hidratação venosa e prevenir a desidratação que possa ser consequência dos vômitos ou diarreias. Manter uma sonda nasogástrica aberta, né, se for indicação médica. A higiene oral, mantendo sempre os lábios úmidos. Orientar a necessidade importantíssima de repouso. Verificar, né, medir a circunferência abdominal, assim, atentando para alterações. Peso diário do paciente, porque esse paciente ele pode começar a reter líquido e entrar em anasarca. Monitorar os sinais vitais, o controle da glicemia, o balanço hídrico, que é o controle do que o paciente ingere de líquidos e o que ele despreza. Encaminhar o paciente a grupos de apoio, alcoólicos anônimos, autocuidado para diabetes, se for o caso. E também orientar a autoaplicação da insulina, se for o caso do seu paciente. Estomatite, gente, que é um processo inflamatório muito comum, acontece muito em crianças, né? E ela pode ser isolada ou ser consequência de uma doença sistêmica, principalmente quadros febris altos, né? É uma inflamação da mucosa oral que pode afetar totalmente ou em parte. A estomatite, ela pode ser herpética, quase não sai, né? Que é causada pelo vírus da herpes. Ela pode ser aftosa, que são a criação de aftas, está mais ligada à ansiedade, estados febris, como eu já disse, exposição excessiva ao sol, deficiência de vitaminas e também ao estresse e à fadiga. E os sinais e sintomas são o queimor, né? O surgimento de tumorações, halitose, sensação de ardência, dor durante a alimentação que vai causar disfagia e gengivite também. Colelitíase, que são os cálculos biliares, né? São cristais que se acumulam e se depositam no interior da vesícula, mais comumente nos condutos biliares. Gente, os cálculos dependem de onde eles se localizam, né? Se for na vesícula, é colelitíase. Se for nas vias biliares, é coledocolilitíase, tá bom? E o tratamento é medicamentoso, mas geralmente cirúrgico, que é a retirada dos cálculos. A assistência de enfermagem, promover um ambiente calmo e tranquilo para o paciente, comunicar e anotar a aceitação ou recusa de dieta, comunicar a evolução dos sinais e sintomas, dor, icterícia, edema de membros, edema abdominal e os cuidados pré-operatórios se necessário. A colecistite, né, que é a inflamação das paredes da vesícula. Geralmente
é decorrente da colelitíase, que é o cálculo, lembra? O tratamento, ele pode ser medicamentoso para dissolver os cálculos formados, né, pelo colesterol, e ela pode ser também a colecistectomia, que é a retirada. É indicada uma dieta hipolipídica, né, com pouca gordura, hipercalórica, com bastante caloria, e hiperproteica também, e principalmente após a cirurgia. Certinho, galerinha? Então, dúvidas, chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.